Boa noite a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos então ler a paginazinha, livro Vida em Vida, Desigualdade, Emmanuel. Estudando o problema da desigualdade no campo da vida humana, mentalizemos grande oficina destinada à produção de reconforto e progresso. Todos os servidores são aí admitidos em bases iguais no capítulo do direito. Todavia, no recinto consagrado às obrigações que o regulamento lhes traça, entrega-se a cada grupo a diverso procedimento. Aqui vemos aqueles que, ao invés de utilizarem o instrumento que a administração lhes confia, dele retiram peças valiosas, como que se desmandam na prática da desesperação e da delinquência. Além, encontramos trabalhadores desatinados que maldizem os tesouros do tempo, espalhando o pessimismo e a ociosidade, gerando indisciplina e perturbação. Surpreendemos os que dilapidam os patrimônios da casa, que lhes cabe prestigiar e defender, tanto quanto os que solapam os interesses morais do templo de trabalho que os recebeu para a extensão de valores e benefícios. De certo que a esses apenas adjudicar-se os vexames da dívida a que se empenham, de vez que a desigualdade infeliz com que assinalam a própria ficha não procede senão deles mesmos, nas lamentáveis diretrizes que adotam nas linhas da experiência. Temos no estudo simples a imagem da própria terra. Cada espírito recolhe na providência divina o empréstimo do corpo e as possibilidades que lhe enriquecem o campo de luta para a edificação do progresso no santuário do bem. Entretanto, se não atende às obrigações que a vida lhe preceitua, na esfera da ação correta perante as divinas leis, retardar-se-á no caminho para corrigir impropriedades e desacertos, ou reajustar atitudes e empreendimentos através de reencarnações laboriosas e torturadas. Isso ocorre porque, sendo o amor a essência da vida, a justiça é o instrumento que o veicula, consoante a eterna sabedoria que nos confere alegria ou dor, enfermidade ou saúde, queda ou ascensão, luz ou treva, segundo os resultados de nossas próprias obras. Graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor Jesus, felizes por aqui estarmos e podermos, Senhor, compartilhar do estudo da noite de hoje. Que todos nós tenhamos a nossa mente aberta para que possamos aproveitar tudo que nos será trazido na noite de hoje. Envolve a todos nós na vossa paz e na vossa luz. Sabemos das nossas responsabilidades diante do plano espiritual. Os espíritos amigos conhecem a cada um de nós e sabem da nossa potência e do nosso desejo de melhorar. Abençoa todos nós, Senhor. Abençoa o nosso Jorge Miguel, que nos trará o estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Que tu possas envolvê-lo no teu amor, dando-lhes intuição e inspiração para que ele possa explanar o estudo da noite de hoje. Sê com a nossa Fabienne, envolvendo-a também na luz do teu amor, dando-lhe calma e serenidade, intuição e inspiração
para que ela possa explanar o teu Evangelho. E envolve a todos nós que aqui estamos, para que possamos aproveitar o estudo da noite de hoje. Que seja, Senhor, em teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Casa do Caminho. Nós que estamos aqui na Estrada do Cafundá, no Rio de Janeiro, e estamos falando diretamente para aqueles que estão aqui no nosso salão, presencialmente, aqueles que nos assistem também remotamente, através da internet, que todos se sintam abraçados, acarinhados, que todos estejam tomados de um mesmo propósito, que é a realização do estudo do Livro dos Espíritos, que acontece semanalmente, a cada semana, às 19h30, e todos nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos, aqueles que se encontram aqui fisicamente, essa espiritualidade que nos abraça, que nos acolhe, e que todos nós, irmanados, possamos realizar o nosso estudo de uma forma tranquila, serena, que a nossa reunião se dê também de uma maneira muito proveitosa, para que nós todos interiorizemos bem tudo aquilo que os Espíritos preparam para nós, de uma forma que seja aquela que traga para nós o melhor proveito, que traga para nós todo o entendimento, de forma que a gente possa estreitar esse caminho, né? Estreitar aquilo que existe entre esse nosso mundo material, o mundo físico, e também o mundo espiritual. O Livro dos Espíritos, ele traz isso para a gente. Ele traz esse conhecimento, ele desmistifica muita coisa. Nós que temos conceitos construídos, muitas das vezes, com base em outros segmentos religiosos, né? E quando nós chegamos aqui na doutrina espírita, nós muitas das vezes somos obrigados a implodir aquilo que antes tivemos de conhecimento e reconstruir de uma outra maneira, mas dessa feita com uma outra forma de olhar, com uma outra forma de entender tudo, porque são exatamente os espíritos, esses que estão já no plano imaterial, trazendo para nós, e espíritos sérios, que fique muito claro, espíritos sérios trazendo para nós toda a informação necessária para que nós possamos nos situar e entender e principalmente nos adequarmos à nossa fé, à nossa doutrina. Nós estamos diante de uma fé raciocinada e é exatamente esse raciocínio que nos traz conforto, que nos traz equilíbrio, porque já estamos diante de uma compreensão que faz com que a gente entenda tudo isso que muitas das vezes nos amedronta, né? E nós, quando a gente fala assim em espíritos, quando a gente fala no plano espiritual, aí a gente pensa logo o seguinte: pô, mas eu vou ter que morrer para isso? Eu vou ter que deixar a carne? Como é que vai isso? Ah, mas eu não quero morrer. A gente pensa assim, né? Ninguém quer morrer. Até porque, quando chegamos aqui, uma das primeiras orientações que temos é que a morte não existe. A morte é apenas do corpo físico. E nós, enquanto espíritos imortais, seguimos nossa caminhada. E não vou contar aqui nada que seja de surpreendente, não. Vamos voltar. Vamos voltar, né? Então não há surpresa. Há entendimento, há esclarecimento, justamente para que a gente deixe de lado essas questões que ainda nos amedrontam, que ainda nos trazem receio. E a gente, deixando isso de lado, a gente consegue olhar de uma outra forma, de uma forma que nos seja de fato muito proveitosa. Então, nós que já estamos aqui nesse momento, que já chegamos à Casa Espírita, que já abrimos o Livro dos Espíritos e que já temos acesso a tudo isso, esclarecimento, informação, conhecimento, vamos tirar o melhor proveito disso. Vamos participar efetivamente. E nada como o estudo para fazer com que isso aconteça da melhor forma, né? É o estudo que faz
com que a gente abra conceitos para que o nosso olhar cada vez mais vá adiante. E é essa luz do conhecimento que nós somos convidados a exercitar, mas também estarmos inclusos na medida em que estamos aqui na Casa Espírita. Nós estamos aqui exatamente para isso, para aprendermos, para termos acesso a tudo aquilo que Jesus trouxe para nós. Só que hoje de uma outra forma, porque houve um tempo que a gente não entendia bem o que Jesus falava, né? O companheiro, imaginem só, um companheiro de tamanha grandiosidade, de tamanho conhecimento, de tanta luz, estando aqui entre nós naquele momento em que os corações eram endurecidos e a nossa capacidade de exercitar o raciocínio era muito diminuta. Era difícil de entender o companheiro mesmo. É como se a gente pegasse hoje, e não é essa a comparação não, tá? É só para a gente dar poder beliscar aí um pouquinho de possibilidades de nos enquadrarmos a esse conhecimento aí, a esse esclarecimento. É como se pegássemos hoje um PhD em qualquer segmento e colocássemos ele lá na alfabetização para dar aula para os nossos pequeninos. E olha que não é isso não, e a distância era muito maior do que essa. Muito maior. Aí vocês imaginem um companheiro com essa capacidade, com essa condição, falando lá para aquela garotada de 3 anos, de 4 anos. Difícil, né? Difícil. Mas lá estava Jesus. Lá estava ele trazendo tudo isso para nós. Alguns entendiam um pouco mais, outros tinham a dificuldade. Imaginem vocês que ainda hoje a gente é possuidor dessas dificuldades, né? Mas a doutrina espírita vem e fala, calma, está tudo certo. Vamos agora tentar entender um pouco melhor o que o Cristo, esse companheiro, dessa grandiosidade, desse tamanho espiritual, o que esse companheiro trouxe para a gente e que em todos os tempos, é de muito proveito. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos entendendo um pouco mais o Livro dos Espíritos, para diminuir essa distância, para deixar de lado alguns receios, alguns medos, alguns conceitos equivocados e mergulharmos naquilo que realmente é valoroso para nós na nossa caminhada espiritual. E hoje nós estamos fechando o capítulo 9, que é a Lei de Igualdade. Estamos fechando esse capítulo justamente com um textozinho que vocês têm aí, com as perguntinhas que vocês têm aí, da igualdade diante do túmulo. São só 2 perguntinhas, tá? A 823 e a 824. Está no verso da folhinha de vocês. Mas vamos entender um pouco dessa lei de igualdade. Como é isso? O nosso Pai, amoroso que é, fez com que através de Jesus, o nosso Cristo, o Cristo de Deus, trouxesse para a gente aquilo que verdadeiramente é divino e aquilo que verdadeiramente é natural. Vamos entender um pouco isso primeiro. Funciona da seguinte forma. Se eu chegasse aqui e falasse para vocês o seguinte, vamos falar das divindades, vamos falar de leis divinas. Essas leis divinas que a gente sempre ouviu falar, em todos os tempos. Ouvimos falar de Deus, ouvimos falar de anjos, ouvimos falar de santos, e tudo isso para a gente é divino, não é? Tudo isso para a gente é divinal. E isso traz uma consequência a reboque. Vocês sabem qual é? A gente se vê distanciado disso. A gente não se considera divino. A gente acha que aquilo que é divino não é para nós. Por quê? Eu vou me comparar a Deus? Não tem nem comparação, evidentemente. Mas eu vou me comparar a Jesus? Eu vou me comparar a esses anjos? Isso é divino. E essa condição, para mim, é uma condição distante demais. Alguns de nós até pensamos o seguinte, é uma condição impossível de eu alcançar. Impossível. Porque eu, divino, não. Leis divinas, eu exercitar isso, não vou conseguir. Aí vem o Cristo. Aí fala, calma, peraí gente, não é assim não. Divino
é aquilo que é natural. Opa, divino é aquilo que é natural? É. Leis divinas e leis naturais é a mesmíssima coisa. Aí eu já me vejo um pouco dentro da situação. Falo, opa, já dá para mim, né? Porque é divina, o que é divino é natural, então eu consigo? Sim, todos nós conseguimos. Todos nós. Porque leis naturais e leis divinas é a mesmíssima coisa. E o que são? Em que consiste essas leis divinas, essas leis naturais? São leis de todos os tempos. É aquilo que valia no passado, é aquilo que vale hoje e é aquilo que vai valer em todo momento, em todo sempre. Essas são as leis divinas ou leis naturais. Por quê? Porque são leis de Deus. Elas são imutáveis. Imutáveis. Aquilo que valia lá atrás, no Cristo, antes de Cristo, num processo de criação do nosso planeta, do nosso orbe, é a mesmíssima coisa que vale hoje e é a mesmíssima coisa que vai valer daqui a um sem número de anos. Porque o nosso Pai é perfeito. Ele não fez coisas como nós, homens, que têm aí um processo de duração por tempo determinado. E a gente até entende, porque nós, na nossa condição, estamos sempre modificando em razão da modernidade, em razão do progresso. Nós estamos modificando o nosso status de vida, a nossa condição de viver. Mas isso se aplica tão somente em relação a nós homens. Nós homens que eu falo, criaturas de Deus, nós encarnados. Então, aquilo que valia lá atrás, vou dar um exemplo para vocês. Houve um tempo que a mulher não votava. Não era isso? A mulher não tinha direito ao voto. Hoje votam, vocês votam. Isso é sinal do progresso. Isso é sinal da modernidade. São leis dos homens, leis civis. Então aquilo que valia lá atrás, de uma determinada forma, hoje não vale mais. Por quê? Aquilo era tão somente para aquele momento. Vamos avançar no seguinte. Lei de amor. A lei de amor diz o seguinte: o que eu quero para mim é o que você quer para você, o que você quer para você, e essas leis são iguais. Todos nós somos iguais perante ao Pai. Isso se modifica? Hoje é diferente do que era ali atrás? Não. Vai ser sempre a mesma coisa. Todos nós buscamos a felicidade, todos nós buscamos a alegria, e por mais que a gente evolua intelectualmente ou moralmente, o final da estrada vai ser sempre aquilo que tem proveito para todos. Então essa lei, ou essas leis, elas são imutáveis. Ah, mas peraí, pô, lá atrás era diferente. Não, lá atrás era diferente o meu entendimento. Lá atrás era diferente a forma como eu interpretava aquilo que me era disponibilizado. Justamente por quê? Porque me faltava esse entendimento. Justamente porque me faltava esse raciocínio, que hoje eu já possuo. Não tão em grande escala assim, né? Mas, evidentemente, a gente já possui numa condição muito mais melhorada do que aquilo que tínhamos há um tempo atrás. Então, hoje, quando a gente abre o Livro dos Espíritos, a gente fala aqui, lei de igualdade, a gente já consegue entender muita coisa. E dentro dessa lei de igualdade, olha só o que tem aqui, gente. Igualdade natural é aquela que diante da natureza nós todos somos iguais aos olhos do Pai. Não existe nenhum privilegiado, muito embora às vezes eu me sinta assim, né? Às vezes a gente fala assim, que isso, pô, só acontece comigo, Deus não está vendo, não é possível. Ele não está entendendo o que está acontecendo comigo, ele não sabe o que eu quero. Na verdade é um ledo engano. A lei é natural porque ela vem da natureza. Natureza vem do Pai. É algo que aproveita a todos. Depois a gente fala desigualdade das aptidões. Eu sou dotado nesse momento de uma certa destreza para isso. Me desenvolvo melhor nessa função, naquela não. Então, essa desigualdade das aptidões não faz com que ninguém seja melhor do que o outro. Só somos desiguais
nessa questão das aptidões. Aí vem lá, ó, desigualdades sociais, não precisa nem falar, né? Ah, mas eu sou pobre, o outro é rico e vice-versa, por que as coisas para mim são tão difíceis? Depois a gente pensa assim, ó, desigualdade das riquezas, as provas da riqueza e da miséria, igualdades do direito do homem e da mulher. Já falamos aqui, demos um toquezinho lá, quando falamos no voto da mulher, mas tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, que está lá no capítulo 9, da lei de igualdade, é aquilo que é natural, isso aqui aproveita a todos de uma forma geral, vocês já viram nas reuniões pretéritas, nas reuniões que se passaram. E hoje nós estamos fechando o capítulo falando da igualdade perante o túmulo. Então, demos só um passeiozinho ali atrás para falar dessa lei de igualdade, porque a igualdade está em tudo isso. E nós temos leis. São essas leis que o Pai nos disponibiliza. E todos nós, independente daquilo que a gente entenda da melhor maneira ou não, que a gente já aceite ou não, todos nós estamos afetos a essas leis. Porque são leis naturais, são leis divinas. E são aquelas leis que nós estamos enquadrados nelas. E essas leis, elas não vão mudar. Elas não vão mudar. Por quê? Porque são as leis que o Pai disponibilizou para nós. O que vai mudar é o nosso entendimento em relação a tudo isso que nos é disponibilizado. Então hoje a minha forma de ver, volto a repetir, faz diferença naquilo que sempre esteve à minha disposição. Mas o meu olhar era outro. A minha forma de ver as coisas eram outras. Então, nós vamos falar diretamente aqui dessa igualdade, deixa eu ver ela aqui, que está no versinho da folha aí de vocês. Igualdade diante do túmulo. O que é isso, diante do túmulo? Vamos falar de morte de novo, Jorge? Vai começar essa história de novo? Eu vou morrer de novo? Que jeito? Não morrer mais daquela maneira que a gente pensava, daquela maneira que a gente imaginava. Mas o corpo físico, ele vai deixar de existir da forma como ele se apresenta nesse momento? Sim. Temos boas notícias. Primeiro, que mesmo ele sem vida, ele vai servir para muita coisa. Ele vai alimentar muita coisa nesse processo aí natural. Tem uma amiga que ela fala assim, quando a gente for para reciclagem, olha só, interessante, né? Bacana. Quando a gente for para a reciclagem, porque é exatamente isso que vai acontecer. O nosso corpo físico, ele vai para a reciclagem. Ele não vai servir mais a esse espírito nesse momento, né? Porque ele gastou. Ele foi utilizado. Então ele não tem mais nada para dar. Em alguns casos. Em outros, tem uma questão de vitalidade ainda, que a vida é interrompida, mas isso aí é uma outra história. Continuem vindo para as reuniões e continuem participando dos estudos, que vocês vão saber como isso funciona e é bem interessante também a gente saber. Mas de uma forma normal, vamos dizer assim, não sei se cabe muito essa palavra, né? O que acontece é que quando nós utilizamos o nosso corpo físico e gastamos tudo que ele tem para dar, a partir daí ele não serve mais. A partir daí, o espírito volta para o plano espiritual e aquilo que é carne vai para a reciclagem, segundo lá a minha amiga, porque ele vai ser de todo aproveitado e nada vai se perder, né? E aí que a gente começa a falar nessa igualdade perante o túmulo. Por quê? Porque nós ainda estamos muito condicionados a determinados rituais, né? Agora, daqui a pouquinho, nós temos aí pela frente o dia de finados. Já daqui 2 meses, né? Por aí, né? Outubro, novembro, nem 2 meses, né? É rápido. E aí o que a gente vê no dia de finados? A gente vê muita gente se dirigindo a locais, cemitérios, né? E agora tem outros locais, mas o mais comum é cemitério.
que nós vamos até lá e a gente rende homenagens àquele companheiro que já não está mais na carne, mas está ali naquele local de sepultamento e tudo mais. E aí a gente vê ali todo tipo de ritual acontecendo, né? Alguns de nós vamos lá, colocamos flores, outros acendem uma velinha, outros dão lá um toquezinho naquele espaço onde o companheiro está sepultado, enfim, somos nós indo a esses lugares. Mas nós temos aqui, duas perguntas, como eu disse para vocês, e nós vamos ler juntos e vamos entender isso. Vamos lá na 823. De onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? Então vamos falar desses monumentos fúnebres. Mausoléus, catacumbas, esses tipos de edificação que, vejam só, eram muito comuns, né? E em determinados lugares a gente ainda vê esses tipos de monumentos sendo erigidos ali. Mas acontece, podem observar, que cada vez isso está ficando mais em desuso, né? Cada vez está ficando mais em desuso. Mas de onde surge esse desejo daquilo ali se perpetuar? Daquilo ali estar sempre à vista, daquilo ali estar sempre sendo visto, inclusive em determinados lugares, nos cemitérios, logo ali na frente estão aqueles que são mais pomposos, né? São mais suntuosos. Então ali tem uns mausoléus lá que são os mais paramentados, digamos assim. Olha o que os espíritos dizem para a gente. Último ato de orgulho. Último ato de orgulho. Orgulho de quem, gente? Aí pode ser dos parentes e pode ser daquele que já não tem mais a vida física. Por quê? Porque o que impede hoje que a gente já compre lá um espaçozinho, que a gente já mande lá edificar, bota lá uma estátua, bota um busto, né? Bota lá tudo direitinho, bota uma foto lá, tamanho original. O que impede da gente fazer isso? Dependendo do local, você não pode mais fazer. Mas em cemitérios mais tradicionais, a gente vê lá que se pode, respeitando aquilo que o cemitério, né, elege por força lá, deve ter lá alguma convenção, algum regimento interno, você pode fazer. Mas a pergunta é a seguinte: de que isso serve para aquele que não tem mais vida física? Para que isso serve? Aí a resposta, de novo aqui, último ato de orgulho. Porque eu quero que vocês saibam que eu estou ali. Eu quero que você... Isso quando foi o morto lá, o finados, o defunto, seja, chamem como quiserem, né? O obituado. Quando foi de vontade dele, ele pensa o seguinte: eu vou me eternizar dentro desse aparato aqui, Todo mundo que passar por aqui vai ver. Todo mundo vai saber. Isso é o que, gente? Isso é vaidade, né? É o orgulho, como os espíritos dizem aqui pra gente. Ele quer que seja dessa forma. Agora tem um detalhe: quando não é ele, são os familiares dele. É orgulho também? Também? Vaidade? Todo mundo sabe, a partir desse momento, quando eu mandei fazer aquela coisa lá suntuosa, todo mundo sabe que eu tinha amor, sentimento, algum tipo de adoração, e por isso eu vou homenagear aquele companheiro daquela forma ali. É uma homenagem válida? O que vocês acham? É válida? Estão pensando, né? É válida. Pode ser. Depende do sentimento, né? Mas a grande questão está no seguinte:
Quando eu faço isso, só para vocês saberem, para vocês terem conhecimento de que eu dedicava de verdade para aquele companheiro lá algum tipo de sentimento. Mas quando não é assim, quando eu faço isso só para vocês imaginarem que foi ou é dessa forma. Na verdade, sentimento não tem. Mas eu quero que vocês acreditem nisso. Eu quero que vocês pensem nisso. Então, são duas situações. Uma em que o obituado, o falecido, a falecida. Não é melhor falecida? Não é, meu amigo? Melhor falecida. Pense da seguinte maneira: eu quero que todo mundo veja que eu era querido. Eu era querido. Então, que fique lá edificado da seguinte maneira: Jorge Miguel, bom pai, bom marido, Salete? Bom pai, bom marido, bom filho, cumpridor dos seus deveres, faça um texto gigante e bota lá. Todo mundo vai saber. Orgulho da minha parte. Mas se não foi eu, se foi a Salete que fez isso, né? Tem algum erro aí? Pode ter. Ela quer que todo mundo saiba disso. Aí todo mundo vai falar o seguinte da Salete: pô, Salete legal, né? Ela pensa assim, pô, o marido dela, né? Essa aí amava mesmo. Nada. Peço para ela fazer uns negocinhos lá em casa, é difícil a beça, gente. Mas todo mundo que passar por ali vai fazer o quê? Vai acreditar que ela, de fato, nutria esse sentimento. Isso aí, para nós, no nosso momento, já não é dessa maneira. Nós temos que pensar. Porque tudo isso, gente, implica em gasto. Tudo isso implica num dispêndio de valores que poderia estar sendo muito melhor aplicado. Na verdade, se existe o recurso, e se eu o gasto de uma maneira razoável, não tem problema nenhum render homenagem para quem quer que seja. Problema nenhum. O problema está aqui, ó, quando ele fala no orgulho daquele que partiu. Vamos colocar assim. Porque ele quer que todo mundo acredite que aquele local ali é um local que tem que ser perpetuado, é um local que tem que ser adorado, inclusive. E aí, quando chega dia de finados, que haja uma caravana, uma destinação, que o pessoal pegue até ônibus para ir para lá, para ver lá aquele mausoléu. Entenderam? Então, aí sim existe problema. Da mesma forma que existe problema se a Salete fez isso para todo mundo acreditar que ela era gente boa à beça, que o sentimento dela explodia, de tal forma que ela resolveu fazer com que todos crescem que de fato ela merecesse todo aquele olhar gentil e carinhoso por conta daquilo que ela me dedicava ou me dedicou. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Mas o fato é que quando isso é feito de uma forma desordenada, quando isso é feito de uma forma desequilibrada, não merece, por nossa parte, nenhum tipo de olhar generoso, carinhoso, ou de agradecimento, ou de veneração. Pelo contrário, se você tem recurso, nada impede, inclusive, que você tenha um lugar. Que esse lugar já fique lá guardado, daqui a pouco a gente fala disso. Que esse lugar já esteja lá destinado. É importante até isso. É importante até. Para a gente não dar trabalho para ninguém, para a gente não deixar o pessoal vítima aí de nenhum tipo de aproveitador, que nesse momento, vocês sabem que existe mesmo, o pessoal se valendo da dor daqueles que ficam, exploram, né? Nem sempre agem ali da melhor forma. E quando a gente toma esses cuidados, né? A gente não fica agorando ninguém. A Salete uma vez contou uma história, ela sempre teve muita fé ao plano de saúde, comercializava, acho que ainda até comercializa alguma vez, aí, vez por outro, plano de saúde. E aí um companheiro chegou para ela e falou assim: ah, você vende vida, né? Você vende saúde. E eu vendo a morte. Foi isso, Salete? Foi um negócio desse. Porque ele vendia um plano funeral.
e ele falou que vendia morte. Não era bem assim, né? Mas era lá a forma dele se expressar. Nós temos que ter todo cuidado para não tendermos ao exagero. Primeiro, para não deixar vazar os nossos sentimentos menores, que estão muito ligados ao orgulho, à vaidade, fazendo com que pessoas acreditem que eu sou merecedor daquela pompa, daquela honraria toda. Nada contra quem quer que seja, como eu disse, tem o seu espaçozinho lá, mas a contrariedade está quando nós podemos aplicar de outra forma aqueles recursos. As necessidades são de toda ordem, mas não para os espíritos. Os espíritos também têm, mas muito mais nós que estamos aqui, muito mais nós, né? Então, hoje, se nós olharmos ao redor, nós vamos ver necessidade de alimentação, necessidade de moradia, necessidade de vestuário. Isso sem falar na questão do sentimento mesmo, que causa ainda muita tristeza, muita depressão, mas estamos falando daquilo que é material, né? Imaginem vocês, hoje, o custo que eu teria com um mausoléu desse aí, que não é barato, em determinados lugares, gente, lá no São João Batista, equivale a um imóvel na Zona Sul. Um imóvel na Zona Sul, imaginem isso, né? Ah, mas é a última morada lá do meu querido. Meu querido não está lá. Ali está o corpo físico dele e por algum tempo, que daqui a um tempinho mais você vai chegar lá e não vai ter mais nada. Não vai ter mais nada. Não estamos falando aqui em desprestígio, mas estamos falando naquilo que pode ser melhor aproveitado. E mais ainda, o sentimento que se guarda no coração é o sentimento do exercício do amor, da fraternidade, da solidariedade, enquanto nós estamos juntos aqui, gente. Enquanto estamos juntos, nós devemos fazer, não só pelos nossos queridos, mas para todos de uma forma geral, aquilo de melhor que a gente possa fazer. Exatamente para que a gente não dê espaço para essa questão do orgulho, para a gente acreditar que ainda podemos render homenagens, não que A, B ou C não mereça, mas não é isso. Nós estamos falando daquilo que Jesus disse: deixai para os mortos enterrar os mortos. Existia ali algum tipo de depreciação? Não. É que ali não se tem mais nada para fazer. Agora, enquanto nós estamos caminhando juntos, temos muito que fazer. Muito que fazer. Quando a gente chega aqui na casa espírita, a gente olha o número de pessoas que estão ali, ó. Eu até esqueci de fazer uma referência para nós juntarmos os nossos sentimentos das pessoas que estão ali se tratando. A gente sempre pode dar algum tipo de colaboração que parte dos nossos sentimentos, né? Então a gente junta lá com o doutor Herman, com aqueles falangeiros do bem, todo mundo que está trabalhando lá, a gente empresta aqui também a nossa solidariedade, porque sempre é de bom tom a gente se aplicar um pouco a tudo isso que está acontecendo. Mas vocês vejam só, a casa espírita tem muitas necessidades. Vamos dar uma olhadinha lá na despensa? Vamos ver o que está faltando? Vamos ver o que a gente pode preencher? Vamos ver o que está sendo feito para que se traga mais conforto para a gente aqui? Para as pessoas que vêm aqui? Mais luz, mais vento, um ar-condicionado e tudo mais. Isso faz parte. Porque é onde nós estamos. É a nossa casa também. Eu não estou dizendo para a gente não direcionar os nossos recursos para aquilo que é lá para o nosso querido. Mas muitas das vezes, gente, a gente fica pagando por tempo tal que não condiz com aquilo que vai ser de proveitoso. Mármore Carrara, né? E outros mármores que o pessoal bota lá no mausoléu e tudo mais. Qual é o proveito? Deixa eu ver, mármore Carrara, deixa eu ver aqui quanto dá, metro e tal. Vou gastar aqui 15 mil, 20 mil. Pô, quantas cestas básicas isso aqui dá? O que eu posso levar de conforto para alguém que nesse momento não tem o seu teto? Para alguém que nesse momento está lá no desemprego e tem seus familiares lá que ele tem que fazer chegar uma condição. Esse já é o grande motivo do raciocínio da nossa fé. Porque aquilo que nós fizemos aqui, esse carinho, esse sentimento, ele vai ficar
ele vai ficar. E aquele companheiro que se foi, ele vai levar isso com ele. Ele sabe. Ele sabe. E aqueles que tiveram boas obras, aqueles que contribuíram para o sorriso, para a alegria, para a felicidade de quem quer que seja, esse vai ser sempre lembrado. Ele vai ser lembrado. Se ele trouxe para nós algum tipo de conforto, ele vai ser lembrado. E ele vai ser cultuado. Sempre. Seja através de uma música, seja através de um aroma, seja através de um sorriso. A gente fala, poxa, mas fulano gostava tanto disso e ele contribuiu para que tantas pessoas sorrissem também. Ele foi tão positivo, ele foi tão alegre, foi tão colaborador. Esse sentimento, gente, ninguém vai tirar. Isso vai caminhar sempre. E aquele espírito que está lá, que já caminhou para o plano espiritual, ele vai receber tudo isso. Essas ondas de energia benéfica vão chegar a ele, de forma tal que ele vai ser cada vez mais robustecido, para que quando retornar, e vai retornar, ele já esteja de uma outra forma, melhor preparado, e nós aqui, em razão do trabalho que ele realizou, vamos recebê-lo, nem sabendo que foi ele, porque não sabemos o tempo que companheiros aí voltam, né, a carne de novo, mas tudo já vai estar mais disponibilizado para ele, por conta daquilo que ele realizou. 824. Reprovais então de modo absoluto a pompa dos funerais, ou seja, tudo isso que é gasto aí nesses funerais. Kardec perguntando a espiritualidade, vocês condenam então essa pompa? Aí a resposta, não. Quando se tem em vista honrar a memória de um homem de bem, é justo e de bom exemplo. Vou honrar, dá para eu gastar alguma coisa aqui? Vou gastar. Vou gastar. Mas qual é a minha participação no contexto geral? Eu estou gastando com ele. Eu quero que fique claro essa pompa. Tá bom. As pessoas têm que saber. Hoje em dia, até dependendo de quem parte, até desfila em carro de bombeiro, né? Não tem uns negócios desse aí de vez em quando? Né? Vai lá para o Teatro Municipal, tem fila, pessoas à beça. Aquilo ali tem custo, gente. Aquilo tem custo. Aquilo não é barato. Mas vocês já viram o número de pessoas que vão até lá por força do que aquele companheiro realizou? Por força do que aquele companheiro deixou, o que ele fez, a colaboração dele para todos nós de uma forma geral. Hoje, quando a gente ouve uma música, sei lá, vou chutar aqui de Noel Rosa, são músicas que ainda nos tocam tão fundo que a gente fala, poxa, esse companheiro aqui me compreendeu tão bem, falou tão bem da dor, da tristeza, do amor, da perda, mas falou também da alegria, falou aqui de tudo aquilo que é belo. O companheiro que já desencarnou, né? A gente ouve aí um Villa-Lobos e tantos outros personagens que a gente ouve, que a gente vê, que já não estão mais entre nós há muito tempo, mas aquilo que o companheiro realizou nos toca. Aquilo que o companheiro fez chegar a mim, alegra o meu dia, quiçá a semana, um mês e por aí vai. Então, esse companheiro merece alguma pompa? Claro! Mas o importante é que eu tenha condição de prover isso. E muitas das vezes eu, um familiar, nem tenho. Mas as pessoas se movem, se mobilizam de uma forma tal para fazer chegar a nível de um reconhecimento, e é uma expressão de carinho, aquilo que o companheiro realizou enquanto esteve aqui fisicamente entre nós. Então vejam só como nós podemos hoje já analisar isso, como podemos ver e como podemos fazer chegar a quem de direito não só o nosso carinho, mas também a nossa homenagem. Não tem problema nenhum. Dá para fazer? Dá para fazer, vamos fazer. Mas não vamos esquecer o seguinte, tantas necessidades que existem, tudo isso que eu posso suprir para que não fique valendo só o meu orgulho, para que não fique valendo só a minha vaidade, para que eu, na condição de parente, quero que vocês acreditem que eu destinava aquele companheiro lá
tudo que era possível eu fazer. Muitas das vezes, não. Muitas das vezes, não. Às vezes a gente vai aí numa casa de repouso, a gente vai num asilo, a gente vê lá companheiros que estão lá há meses sem receber uma visita. Tantos que a gente, de uma forma geral, vai deixando para lá, deixando para lá. No princípio a gente se compromete. Não, eu vou para lá porque é a minha necessidade, eu não estou aqui para questionar a necessidade de ninguém, porque as necessidades são muitas mesmo. Muitas das vezes a gente quer fazer e não consegue, mas deixar um querido seu lá esse tempo todo, sem uma visita, sem uma expressão de carinho, não. E aí depois que o companheiro parte para o plano espiritual, eu vou lá. Não. Eu vou lá para o São João Batista, porque lá é o melhor, eu vou para tal lugar, porque lá eu vou poder fazer isso, vou poder fazer aquilo. Não. Hoje, vocês vejam só como as coisas são, né? Mesmo diante disso tudo, mesmo diante desses aparatos que poderiam ainda estar acontecendo, já observaram o modelo desses cemitérios modernos, como são? Grama, uma plaquinha ou outra que bota ali em cima e tudo mais, que já não se pode mais ali edificar nada. Traz até um certo, para a gente, uma certa leveza, né? Que a gente chega lá, a gente não vê mais aquelas coisas de tamanho ostentação e tal. E ali fica tudo muito mais tranquilo, né? Mais fácil, inclusive, de você transitar, mais fácil de você olhar, mais fácil até de absorver aquele ambiente que para nós, para alguns de nós, ainda é muito pesado. Mas vocês vejam o formato hoje de como as coisas já estão acontecendo. Tudo isso parece que a espiritualidade vem trabalhando em nós e já vai nos colocando à disposição para que a gente perceba e entenda que tudo aquilo que fazia parte daquele contexto antigo já está perdendo lugar. Já está perdendo lugar, não tem mais razão de ser. Não tem mais razão de ser. E, logicamente, quando a gente entende esse tipo de coisa e entendemos como isso está acontecendo, o nosso comportamento passa a ser diferenciado. Eu não sei de quem foi a ideia, né? Mas já tem lá, cemitério parque, não tem? É cemitério parque, modelos assim do Jardim da Saudade, né? E que você vê cada vez mais ele se espalhando. E é isso, gente. É isso. Não é largar para lá, né? Existe um ditado que diz assim, não tem onde cair morto. Não, hoje em dia não tem onde cair vivo, né? Porque morto cai em qualquer lugar, né? Não precisa de lugar. Mas, na verdade, a gente já faz as coisas de uma tal forma que ali já se verifique um sinal claro de que esses monumentos, de uma forma geral, não têm mais espaço, não têm mais razão de ser, e mais ainda, eles não expressam e nem significa dizer que alguém tinha mais sentimento ou não. Pelo contrário. Na maioria das vezes, como os espíritos dizem para a gente aqui, é sinal de orgulho. Essa ostentação faz com que a gente queira, com que outras pessoas acreditem em um valor que muitas das vezes nem se tem, e de um sentimento que muitas das vezes jamais existiu. Mas eu quero que todo mundo perceba o quanto eu sou bondoso, o quanto eu sou generoso, o que eu posso fazer pelos meus. Isso aí tem nome, né? É verniz social. Vocês sabem o que é verniz social, não sabem? É aquilo que eu quero que as pessoas acreditem, que eu sou dessa maneira, daquela maneira, para falar, pô, mas o Jorge é bonzinho, o Jorge é um cara tão legal, olha o que ele faz aqui, olha o que ele disponibiliza para um querido dele. Muitas das vezes eu estou doido que a cerimônia acabe porque eu já tenho compromisso, esse velório está durando a beça. Que é isso, gente? Vamos adiantar logo isso, vamos embora, porque eu tenho coisa beça para fazer, né? Porque o meu coração não está ali, o meu sentimento não está ali. Deixa eu pegar aqui na pergunta, eu não sei se na folhinha tem, mas eu acho que tem sim.
Na 824, dá uma olhadinha aí no verso da paginazinha de vocês, tem uma nota aqui que diz assim, pegaram? Fala assim, o túmulo é o ponto de reunião de todos os homens, leis naturais, todo mundo vai para lá, não importa que tipo de túmulo, todo mundo vai para lá, ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam inelutavelmente todas as distinções humanas. Em vão, tenta o rico perpetuar sua memória, mandando erigir faustosos monumentos. O tempo os destruirá, como lhe consumirá o corpo. Assim o quer a natureza. Menos perecível do que o seu túmulo será a lembrança de suas ações boas e mais. A pompa dos funerais não o limpará das suas torpezas, nem o fará subir um degrau que seja na hierarquia espiritual. Não adianta, eu mandei fazer tudo, reservei tudo. Mas quando eu chego lá no plano espiritual, como é que eu cheguei? Né? Porque aqui eu queria que vocês me rendessem homenagens, aqui eu me entendia melhor do que todos, aqui eu queria que as minhas vontades fossem satisfeitas. Como é que eu vou chegar lá no plano espiritual? Né? E mais ainda, hein? Não vou deixar saudade não, hein? Não vou deixar saudade não. Eu vou embora e ninguém vai sentir saudade. Ninguém vai falar que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era uma pessoa boa. Por quê? E esse lugar, além túmulo, é um lugar para onde todos nós vamos. Todos nós vamos estar nesse lugar. Nós todos vamos deixar a carne. Então, de preferência, que a gente deixe a carne menos egoísta, menos vaidoso, menos autoritário, menos teimoso. Porque quando a gente chegar lá, a gente vai se mostrar como verdadeiramente somos. Né? Então, vamos falar agora, eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho daquilo que eu comecei a falar. Não é que a gente se prepare para a morte, não. Eu acho que o fim é um pouco isso. Mas devemos ajustar as coisas enquanto elas podem ser ajustadas. Como tratar de tudo, como deve ser tratado. A gente não faz, lá como disse o rapaz que conversou com a Salete, a gente não faz plano de saúde? Um plano funeral também, para não esquentar a cabeça de ninguém, para não deixar aí ninguém sujeito a nenhuma situação de exploração, para que pessoas não fiquem brigando, né, por aquilo que a gente deixou, por aquilo que a gente vai deixar. Eu sou advogado, né? E uma vez, isso já tem bastante tempo, tinha uma família que era um pai e 3 filhos. A mãe já tinha desencarnado. Todos se davam muito bem. Muito bem. E ele tinha, assim, um certo recurso, o pai, né, que faleceu. E tinha uma vilazinha que tinham 3 casas na vila. 3 casas. Iguais. Idênticas. Não fora o fato de que uma das 3 casas tinha varanda. Uma das 3 casas tinha varanda. Ele desencarnou. O que aconteceu com os 3 irmãos? Por causa dessa varanda? É triste dizer isso, né? Lamentável dizer isso. Eles se desentenderam, brigaram por conta do que todos queriam, a mesma casa. Essa casa com varanda. Né? Então, assim, tem coisas que a gente pode fazer, tem coisas que a gente pode resolver, tem coisas que a gente pode ajustar, mas não esquecendo que aqui é o local onde podemos fazer o de melhor. A nossa contribuição deve ser aqui para a gente não deixar pendências, para a gente não deixar ninguém satisfeito, para a gente não deixar com que as pessoas, depois do nosso desencarne, fiquem lembrando da gente, mas de uma forma negativa. Tem muita coisa para fazer, gente. Muita coisa para fazer. E muita coisa pode ser feita por nós. Vamos observar aonde residem as necessidades. Vamos levar os nossos corações para onde, de fato, ele terá o melhor aproveitamento naquilo que é de nossas intenções. Vamos fazer aquilo que pode ser feito e que dá para fazer.
e que dá para fazer. Se estamos na nossa casa e lá nós temos o chamamento de realizarmos o melhor, vamos fazer lá. Se é no nosso local de trabalho, que seja. Um chefe chato, um companheiro ou companheira que não nos entende, todo mundo tem. Um vizinho que não é generoso, todo mundo tem. São situações de vida e são essas situações que nós precisamos estar inseridos nela. Todos nós. Todos nós. Então, qualquer um de nós aqui presente hoje, se eu perguntar se tem uma queixa, todo mundo ia levantar o dedo. Todo mundo ia dizer que tem uma queixa. Minimamente uma, né? Porque se deixasse falar, ia falar demais. Né? Ia falando demais. Mas nós estamos no lugar certo. Estamos onde temos que estar. Vivenciando o que precisamos vivenciar. Depois que sairmos daqui, teremos outra oportunidade? Pô, Jorge, você falou que a gente vai voltar? Vai voltar. Mas talvez a situação seja mais grave do que é agora. Talvez o ritmo seja mais acelerado do que é agora. Então vamos fazer aquilo que pode ser feito e que nós temos condição de realizar. E enquanto estivermos diante dessa lei de igualdade, que hoje nós tratamos aqui de igualdade diante do túmulo, é isso mesmo, todos nós vamos para o mesmo lugar. E quando chegarmos lá, vai ser avaliado a nossa condição de momento, como nós chegamos lá. Mas antes de ir para lá, porque não tem ninguém que quer ir para lá agora, tem alguém aqui que já quer? Não? Ninguém? É isso, gente. Lá é bom, nunca ouviram falar nisso, não? E lá é bom? Ninguém quer ir, né? Já que ninguém quer ir para lá agora, vamos fazer o nosso melhor agora aqui, enquanto podemos realizar. Tem muito para ser feito, cada um dentro do seu chamamento. Ah, mas fulano faz mais, eu não tenho condição de fazer isso, não tem problema. O problema está em não fazermos aquilo que podemos fazer e diante daquilo que fomos colocados e chamados para fazer. Aí está o problema. Se eu faço o meu melhor dentro da minha casa, se eu faço o meu melhor no meu local de trabalho, se eu faço o meu melhor na casa espírita, já está bom demais. Excelente. E quando eu sair daqui, certamente eu serei lembrado e homenageado da melhor forma possível, porque eu fiz o meu melhor. E o meu melhor é sempre estar aqui com vocês. Muito bom a gente estar aqui junto, muito bom a gente estar conversando, a gente estar falando das coisas divinas que não se iludam. São coisas naturais, são as questões naturais, essas que o nosso Pai coloca para a gente poder se entender enquanto ser divinos que somos e fazermos aquilo que é possível ser feito. Que bom que vocês vieram, que bom que eu vim, que o nosso Pai abençoe a todos nós. Vamos agora ler um pedaço do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, Mediunidade Gratuita. Item 7. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérprete dos espíritos para instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles, médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer, não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Vamos agora apagar as luzes. Nos preparar para o momento do passe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais,
Rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Como diz, mediunidade é uma intermediação entre nós aqui encarnados também e os bons espíritos. Ela nos remete à parábola dos talentos. É aquela parábola em que o Senhor tinha que fazer uma viagem e pegou 3 servos e deixou alguns talentos para cada um. Ao primeiro ele deu 1 talento, ao segundo ele deu 2 talentos e ao terceiro 3 talentos. E pediu que eles cuidassem desses talentos. E ele viajou. Um ficou com tanto medo, ficou apavorado e falou: não, eu vou devolver esse talento para o meu senhor. Pegou, cavou um buraco e escondeu o talento. O segundo multiplicou esses talentos e de 2 conseguiu 4. E o terceiro investiu, fez várias coisas e multiplicou demais esses talentos. E quando o Senhor chegou, foi ver o que estava acontecendo, né? Queria ver o que eles tinham feito com os talentos emprestados. O terceiro devolveu, mostrou: olha, Senhor, eu fiz isso e aquilo, investi o seu dinheiro. Aqui, Senhor, tem tantos talentos. O segundo: Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, tem aqui 4 talentos. O primeiro: Senhor, está aqui o talento. Mas como você... O que você fez desse talento? Senhor, eu fiquei com tanto medo que eu escondi e estou te devolvendo. E aí ele falou que ele iria para um outro lugar. Por quê? Porque esse talento era um talento emprestado. E era para eles, naquele momento, frutificarem, fazer várias coisas em prol daquela comunidade, em prol daquela terra daquele Senhor. E a gente pensa na mediunidade como os talentos. Todos nós somos médiuns, todos nós. Nem todos temos o compromisso com a mediunidade, mas todos nós temos esse talento. Então, nós temos que ver o que fazer com esses talentos. Vamos fazer o quê? Vender? Cobrar? Se nos foi dado pelo nosso Senhor, por Deus, misericordioso, bom e justo, para que nós possamos evoluir o nosso espírito. Então, o que vamos fazer? Se a mediunidade é um intermédio entre nós encarnados e os espíritos, se eu vender, malbaratar a minha mediunidade, que espíritos eu vou estar atraindo para perto de mim? Com quem eu vou estar me associando? A gente tem que prestar muita atenção nisso. E a mediunidade ela pode ser tirada, porque é um talento que nos foi dado para frutificar. Se estamos usando mal, ela pode ser tirada. E aí você vai fazer o quê? Vai cair no charlatanismo, vai começar a falar coisas para enganar outras pessoas. Isso é muito grave. E aí nós adquirimos mais dívidas e mais dívidas. A mediunidade é coisa santa. Ela tem que ser estudada, ela tem que ser trabalhada, ela nos foi dada para nós trabalharmos e ajudarmos o nosso próximo. E também nos ajudarmos. Nesse finalzinho aqui do Evangelho, ele diz assim: o médico dá o fruto dos seus estudos, feitos uma vez à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer outra parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre-se assim,
for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer dele uma escada por onde subam. Que nós possamos ter essa crença de que estamos aqui numa encarnação preciosa. O nosso tempo é precioso aqui nessa terra. Que a gente possa evoluir o nosso espírito, que nós possamos cada vez mais nos aproximar dos bons espíritos e fazer esse talento ser multiplicado. Graças a Deus. Vamos passar agora para a mensagem do plano espiritual. Todos estamos na Terra para aprender alguma coisa. Todos estamos aqui para sermos melhores. E o Cristo, quando aqui esteve, Ele nos ensinou exatamente como deveríamos nos conduzir na vida. Mas já se passaram tanto tempo e a humanidade ainda continua a caminhar vagarosamente. Muitos desejam a paz, mas vivem desesperados. Muitos querem que a Terra seja um planeta de alegrias e de venturas, mas dentro do seu próprio lar não consegue conviver com os seus. Todos temos um propósito na vida. Todos desejamos ser melhores. E é dando o primeiro passo que nós conseguiremos realizar isso. E a doutrina aí está, esclarecedora. Não tem nada de alegórico. Ela é clara. Basta que o homem deseje realmente fazer o bem. Basta que ele queira ser bom. E há muitas oportunidades. Mas o homem ainda se ilude, vai atrás de coisas que não tem nenhum proveito para ele. Perde a vida, às vezes em noitadas, achando que isso é uma alegria. Ledo engano. A alegria é muito mais profunda. É você olhar para o seu irmão, perceber a dor dele, procurar aliviá-lo das suas necessidades, estender-lhes as mãos, erguê-lo quando ele já não tem mais esperança de nada. São tantos os propósitos que a doutrina vai nos pontuando para que nós estejamos atentos e possamos desenvolver o bem em nós. E se nós desejamos verdadeiramente a paz, vamos apaziguar primeiramente a nossa mente e o nosso coração, para que a gente possa sentir a alegria, sentir a felicidade. E há tanta dor na terra. Este planeta de expiações e provas, mas que se nós olharmos à nossa volta, observarmos realmente a natureza, nós vamos ver que nosso Pai nos permite, através de toda essa natureza, ter as alegrias no coração. Vamos aproveitar a vida sim, mas fazendo o bem,
estendendo a mão àquele que sofre, àquele que padece, e dar o nosso melhor para todos aqueles que se aproximem de nós. E vamos estudar cada vez mais, para que tenhamos as ferramentas necessárias para desenvolver o bem ao redor de nós. E que a paz, a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus, envolva a cada um na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, pela vida, pela possibilidade de estarmos juntos, de convivermos. Obrigado, Senhor, por essa casa bendita. Obrigado, Senhor, pela doutrina espírita. Te pedimos, Senhor, esteja sempre conosco, que os nossos anjos guardiões estejam sempre perto de nós, nos orientando, nos dando a força necessária para continuarmos, Senhor. Que nós possamos abrir os nossos corações nesse momento tão difícil que nós passamos, que nós possamos abrir os corações e sermos acolhedores, gentis, ouvintes daquele que se aproxima de nós, Senhor. Abençoa, Senhor, a essa casa, a esse bairro. Abençoe o nosso país, o nosso planeta. Abençoa, Senhor, essa terra azul linda que foi nos dada. Queremos pedir permissão, Senhor, para encerrar a nossa reunião na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Antes da gente levantar, nós vamos fazer um convite para o nosso 22º Encontro de Jesus, que será no dia 28 de setembro, das 9 horas às 13 horas aqui na nossa casa. Aí a gente costuma dizer, para aqueles que são ouvintes, é um convite. Agora, para os trabalhadores e os médiuns, é obrigatório. Então, que a gente possa aproveitar. E a gente lembra aí, até que o Dr. Hermann sempre fala para a gente que o encontro de Jesus já é uma preparação para a chegada do Natal. Então, que a gente possa aproveitar, né? E a gente sabe que nos encontros há muitos trabalhos e há muita ajuda para aqueles que vêm. Inclusive para aqueles que vêm, mas os familiares não vêm. A ajuda se estende a todos os familiares. Então, que a gente possa aproveitar, né? Se a doutrina está nos convidando, vamos fazer a nossa parte, né? Para que a gente possa ser mais feliz, né? E demais, quem precisar do atendimento fraterno é só permanecer na sala e que todos possam retornar aos seus lares com muita paz.